Aí pessoal, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ao início do capítulo 2, ou melhor, do capítulo 1 do livro 7. É esse o livro 7. A gente vai falar sobre ótica, beleza? Então vai ser assim, eu vou passar o vídeo da aula, vocês vão ter acesso ao vídeo. O que constar no vídeo, vocês vão fazer as anotações no caderno, tá? Inclusive os exemplos. Depois a gente vai para os exercícios no livro e eu vou deixar outros para a gente fazer, ok? Falou! Bom pessoal, o tema desse capítulo é sobre ótica. O que é ótica? É a parte da física que estuda a luz. E o que é a luz? São ondas eletromagnéticas. A luz ela é formada a partir da vibração de campos eletromagnéticos. A gente não precisa se prender a detalhes ainda. A ótica ela estuda a construção, a formação e a deformação de imagens, certo? A gente vai ver primeiro o que é a luz, como ela se propaga, de onde ela vem, depois as imagens. A luz ela se propaga no vácuo, é uma onda que se propaga no vácuo. As fontes de luz podem ser classificadas em primária ou secundária. Fonte de luz primária a gente chama de corpo luminoso, secundária, corpo iluminado. O que é uma fonte de luz? São corpos que emitem luz. A fonte de luz primária, ela emite luz própria, secundária não, é por reflexão. Exemplo, o Sol, ele produz sua própria luz, é uma fonte de luz primária. A Lua, ela reflete a luz do Sol. A gente enxerga a Lua porque ela emite luz. A gente só enxerga o que emite luz, só que ela emite por reflexão. Então, pessoal, a gente vai ver aqui alguns detalhes sobre o estudo da luz. Na ótica, a gente estuda a luz visível. Professor, como assim a luz visível? Existe luz que não é visível, certo? Existe radiação, a luz, ela tem uma abrangência muito grande de tipos de radiação. Existe radiação que a gente não vê. O mesmo sinal que um roteador emite é a mesma coisa que a luz visível. Quais são os tipos de luz que a gente tem aí? Infravermelho, ultravioleta, micro-ondas, ondas de rádio, ondas de TV. De tudo isso a gente enxerga só essa faixa colorida aí, ó. É só que a gente enxerga, o resto tudo a gente não enxerga nada, ok? Então estou em outra faixa, outra frequência, olha. TV, luz visível, o que ela emite aí, a gente consegue ver, está na região do espectro eletromagnético visível. A luz é formada pela união dos campos elétrico mais o campo magnético. A gente pode representar matematicamente através de uma onda senoidal, a luz. A gente tem as cristas, certo? A distância entre duas cristas a gente chama de tamanho da onda, né? O comprimento da onda. Quanto menor essa distância, menor é a onda. Quanto maior essa distância, maior é a onda. Frequência é o número de vezes que ela oscila por intervalo de tempo. Bom, agora vamos ver o seguinte. Imagina se a gente visse todas as radiações, todo o sinal eletromagnético. O que teria a nossa casa? Não só a luz visível da TV, mas os sinais eletromagnéticos que chegam do satélite, a radiação térmica de uma parede aquecida. A gente ia ver as micro-ondas, a gente ia ver sinal de rádio, sinal de TV. Só que a gente não vê tudo isso, a gente só vê essa faixa colorida aí que está no espectro visível. Está justamente relacionada à determinação das cores dos objetos. Aquele vaso vermelho lá, eu enxergo ele porque ele absorve todas as cores, menos quem? O vermelho. Bom, como é que funciona a determinação da cor? Olha essa imagem aí. A folha, ela recebe a luz branca. A luz branca é a união de todas as cores. Só que ela absorve todas as cores e reflete só quem? O verde. É por isso que a gente enxerga ela verde, certo? Bom, para estudar a luz, a gente precisa adotar alguns princípios, certo? Primeiro, vamos com alguns conceitos iniciais. Vamos adotar que a luz ela se propaga através de um raio de luz. O raio de luz é um segmento de reta orientado, beleza? Agora, um conjunto de raios de luz forma um feixe de luz, que pode ser convergente, divergente, paralelo ou cilíndrico. Feixe de luz é o conjunto de raios de luz.
O que é o feixe divergente? É quando a luz parte de um ponto e se espalha, por exemplo, uma lâmpada. Convergente é quando ela se concentra em um ponto. Quem faz isso é uma lente, a lupa faz isso. E paralelo é um laser, um holofote, ok? Para estudar ótica, a gente precisa compreender alguns princípios. Quando eu falei que a luz se propaga em linha reta, isso daí é um princípio, é o princípio de propagação retilínea dos raios de luz. Nas imagens a gente vê aí, a gente observa que quando a luz ela atravessa alguns meios aí, ela continua seguindo em linha reta. Como a minha mãe sempre diz, né? Deus é maravilhoso. Olha essas imagens. Beleza? Bom, então a gente já sabe o que é feixe de luz e o que é raio de luz. Lembra? Se propaga em linha reta. Como consequência do princípio da propagação retilínea dos raios de luz, a gente tem a formação de sombras. Como o Sol está muito longe da Terra, ele ilumina os objetos praticamente com a mesma inclinação. Os raios de luz atingem com a mesma inclinação. A gente pode trabalhar a projeção de sombra a partir da semelhança de triângulo. Olha aí, temos uma árvore com tamanho X, projeta uma sombra de 4,5 metros. Temos uma barra ali de 0,6 metros, que projeta uma sombra de 0,4 metros. A gente resolve isso daí por semelhança de triângulos. Então vamos ver aí como é que faz. Bom, tá aí. A projeção da sombra são essas distâncias aí de 0,4 e 4,5. Semelhante de triângulo, a altura do bastão está para a sombra dele, assim como a altura da árvore está para a sombra dela. 0,6 está para 0,4, assim como o x está para 4,5. A gente faz a proporção aí, certo? Divide 0,6 por 0,4, que dá 1,5. Multiplica por 4,5. Multipliquei por 4,5, a gente elimina as vírgulas para facilitar. Depois coloca de novo, certo? 4,5,5. Multiplico 45 vezes 15, que vai dar 675. Como eu tirei de duas casas, adiciono de duas casas de novo. Então, o tamanho da árvore é de 6,75 metros. Beleza? Outro exemplo aí, mesma coisa, tem um poste e um bastão, uma pessoa, pode ser qualquer coisa. A altura de 1 metro. Bom, se a altura de 1 metro projeta uma sombra de 0,6, a sombra do poste tem 12 metros. Qual deverá ser o tamanho dele? Então eu faço aí do mesmo jeito, semelhança de triângulo. A altura do poste está para 12, assim como a altura do bastão de 1 metro está para 0,6. H é igual a 12 dividido por 0,6. Multiplico por 10 em cima e embaixo para eliminar a vírgula. Vai ficar 120 dividido por 6. A altura do poste só pode ser quanto? 20 metros. Ok? Simples, simples, simples. Bom, vocês sabiam que a luz ela pode se cruzar dentro de um recipiente, uma câmara fechada e projetar uma imagem invertida no fundo dessa sala? Você tem aí um trabalhador, tem um pequeno furo numa sala, a imagem dele é projetada lá no fundo, de maneira invertida. Isso daí é o que a gente chama de câmara escura de orifício. Quando isso daí foi descoberto, há anos atrás, a gente pôde começar a pensar em registro de imagem, que a gente chama de fotografia, beleza? Aqui a gente tem um experimento que o professor fez em sala com uma caixa de sapato e uma tela de papel manteiga. Ele cortou o fundo da caixa, e botou um filtro, né, de papel manteiga. E aí fez um pequeno furo no outro lado da caixa. Aí projetou a imagem do portão lá da janela da sala de cabeça para baixo. Então, isso daí é uma evidência da aplicação da câmara escura de orifício. Mas a explicação aí
Os desenhos de esquema tá na página 10 do livro 7. Estejam com o livro em mãos, viu? Então, pessoal, a câmera fotográfica ela é uma enorme, ou pequena hoje em dia, né? Câmera escura de orifício, sim. Essa daí é a primeira câmera fotográfica que foi feita. Já viram essa imagem na internet? E o que vocês acham? Essa daí foi a primeira câmera fotográfica já feita? Bom, se foi, quem foi que bateu a foto? Não, essa daí foi uma câmera que fez a maior foto, a maior projeção na época, certo? Agora, a primeira câmera fotográfica a ser feita foi essa daqui, ó. Foi essa bonitinha bem aí. Se aplica a ela também o princípio da câmera escura de orifício. Lá atrás fica o filme, onde vai ser projetada a imagem. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula aí, certo? Qualquer dúvida a gente vai tirar em um momento que eu vou marcar com os representantes do grupo de vocês, através de uma videochamada ou de uma live no YouTube. Eu vou explicar tudo direitinho, tá bom? Então faça os exercícios da página 12 e 13 do livro. Exercício da página 12 e 13, perdão, 12 e 13 não. Página 11 e 12, viu? Faça os exercícios aí. Tentem fazer, não conseguiram, eu vou estar fazendo eles do mesmo jeito, vou estar refazendo e posto mais tarde para vocês. É isso aí, pessoal. Bom dia para vocês.